Você já parou para pensar por que o mundo é tão injusto e desigual? Por que algumas pessoas que têm algum talento ganham milhões, enquanto outras, que têm habilidades similares ou até mais que elas, ficam com uma fatia muito pequena do bolo e às vezes até lutam para sobreviver? Para entender isso, temos um conceito de dois sistemas que comandam o nosso mundo, chamado por Nassim Taleb de mediocristão e extremistão. Algumas coisas e profissões estão do lado do mediocristão, outras do extremistão, mas o mundo, no geral, pertence cada vez mais ao extremistão, pelo fato de que, cada dia que passa, ele está se tornando mais aleatório e imprevisível. No lado do mediocristão, por exemplo, estão coisas como peso, altura e consumo de calorias de um ser humano, onde você encontra uma média geral para todas as pessoas. Existem sim diferenças, mas até um certo ponto. Um exemplo prático: você pode fazer várias observações e não vai encontrar uma pessoa de 10 metros de altura e nenhuma que pese 1000 quilos. Não existe uma desigualdade exorbitante. Muitas profissões estão do lado do mediocristão também, onde a renda do profissional fica numa média sem se deslocar muito dos demais. No extremistão, as desigualdades são tão grandes que em uma única observação ela é compreendida, como a renda e a riqueza das pessoas. Você encontra facilmente pessoas sem nenhum patrimônio e outras com patrimônio de bilhões de dólares. Um exemplo bem comum do extremistão é o que acontece no mundo dos famosos, em que as superestrelas, por serem um pouco melhores do que alguns, conseguem contratos multimilionários e geralmente ganham a bolada inteira com facilidade, deixando os outros da mesma profissão de mãos vazias. Esse fenômeno foi descrito como efeito de torneio pelo economista Sharon Rosen. Esse tipo de coisa acontece por um problema que já está enraizado na cultura humana, pois somos influenciados por contágios. Preferimos pagar mais para ver uma celebridade do que pagar um pouco menos para ver a apresentação de um artista talentoso, porém desconhecido. É como um torneio em que o vencedor leva tudo, e não precisa vencer com uma grande margem. Existe ainda outro problema nesse meio, que é o papel da sorte, que o vencedor nem sempre é o melhor, e por alguma situação arbitrária ou por motivos meramente aleatórios, faz com que alguém prospere e chegue um pouco à frente dos demais. E como imitamos uns aos outros, corremos em direção a quem está em destaque, por mera sorte. Assim, o efeito do contágio pode elevar alguém medíocre e colocá-lo nos holofotes. O mundo é majoritariamente do extremistão, e ninguém está a salvo dele. Mas também existe o outro lado da moeda. Ninguém está ameaçado de completa extinção. No nosso ambiente atual, com a internet, permite que os peixes pequenos esperem na antessala do sucesso o momento propício de ascender. Apesar da web também produzir uma concentração aguda, como por exemplo o Google, que no momento atual tem domínio total no mercado como site de buscas, ela também permite que projetos aguardem em segundo plano e tenham a chance de ascender. Permite também que pessoas com nichos específicos encontrem um público, mesmo que pequeno, mas pode garantir sua sobrevivência. Nesse mundo extremistão, para se beneficiar da aleatoriedade, você precisa estar exposto aos eventos raros que podem ser benéficos, procurando a simetria positiva, onde, se der certo, se ganha muito, e se der errado, se tem pouca perda. Projetos e negócios digitais, geralmente, têm esse tipo de assimetria.